Senhoras e senhores, jovens, muito boa noite. Inicia-se nesse momento a sessão solene desta Casa de Leis em comemoração ao 19º aniversário de emancipação política administrativa do nosso município de Alumínio, com a entrega do Troféu Figueroa. Essa sessão solene será presidida pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Jesus de Melo, o Eduardo da Delegacia. Convidamos ainda para compor a mesa diretora o vice-prefeito, excelentíssimo senhor Antônio Aloísio Justo. Para ocupar seus lugares ainda no dispositivo de honra, os vereadores desta Casa: Jaime Henrique Duarte, vice-presidente da Câmara. Eduardo Bosco, primeiro secretário. Geraldo Atleta de Oliveira Campos, segundo secretário. José Salvador Rivera, terceiro secretário. Que justificou sua ausência. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Vereador Augusto Canto de Campos. E vereador Abimael Ranieri. Convido agora os homenageados ao prêmio Troféu Figueroa para fazer parte desta mesa diretora. Tenho o prazer em convidar o senhor Hamilton Benedito Serione. Convido também o senhor Sérgio Moreira.
Honrando-nos com as suas presenças, agradecemos ainda as seguintes autoridades e personalidades, as quais convidamos para ocupar a tribuna de honra. Senhora Regiane Faria de Melo, esposa do presidente desta casa, Excelentíssimo Senhor Eduardo Jesus de Melo. Convidamos também Senhora Leda Maria Vital Justo, esposa do vice-prefeito Senhor Antônio Aloísio Justo. Convidamos também a Senhora Aparecida de Lourdes Serione, esposa do Senhor Hamilton Benedito Serione. Convidamos também a Senhora Maria Salete de Oliveira Moreira, esposa do Senhor Sérgio Moreira. Convidamos também doutora Luciane Regina Toledo, delegada de polícia, que nesta oportunidade representa o doutor André Maximiliano Mourão Machado, delegado seccional de polícia. Convidamos também o subtenente PM Carnevale, comandante do Batalhão de Polícia de Alumínio. Convidamos também o jovem Patrick Luiz de Almeida, presidente da Câmara Jovem, segunda edição. Convidamos também o senhor Antônio Piazentini, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica Mecânica, que também recebeu o título de cidadão no ano de 2004. Para compor a tribuna de honra, convidamos também o senhor Edson Aparecido Ramos, acompanhado de sua esposa, a senhora Arlete Nunes Ramos, receber o troféu Figueroa no ano de 2008. Completando nossa tribuna de honra, convidamos o senhor José Henrique Mora Duarte, que foi prefeito de Alumínio no período de 1997 a 2000. Senhoras e senhores, convidamos a todos que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional.
da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol as mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Em nome dos vereadores da Câmara Municipal de Alumínio, nós ainda agradecemos as presenças por demais honrosas das seguintes personalidades: Jane Gonçalves, vereadora mirim da Câmara Jovem, segunda edição. Agradecemos também Benedito Dias, juiz de paz e historiador de Alumínio. Agradecemos também o carinho e a presença dos convidados, dos amigos, dos familiares que se fazem presente nesta solenidade. Senhoras e senhores, jovens, ouviremos o excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Eduardo Jesus Melo, o Eduardo da delegacia. Boa noite a todos. Agradeço a presença do nosso vice-prefeito aqui representando o prefeito Dr. Jacob Salda, as demais autoridades devidamente nominadas, meus colegas vereadores, a população, toda a população aqui presente, e nesse momento declaro aberta a sessão solene do 19º aniversário da cidade de Alumínio. Nesse momento, convidamos o vereador Abimael Ranieri a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 25, versículo 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores,
guia aos mansos no que é reto, e lhe ensina o seu caminho. Convidamos também o vereador Dr. Alexandre Amaral a fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Dr. Alexandre também fará a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Nesse momento, convidamos o orador oficial da Casa, vereador Eduardo Jesus de Melo, que fará o pronunciamento alusivo ao 19º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Alumínio. Solicito ao vice-presidente, o vereador Jaime Henrique Duarte, assumir a presidência. Autoridades aqui presentes, na pessoa das quais eu cumprimento o nosso vice-prefeito, Antônio Luiz Justo, população de Alumínio, principalmente aos homenageados, e diga-se de passagem, uma justa homenagem. Começamos então o nosso discurso aqui sobre o 19º aniversário da nossa cidade. Aqui estamos em comemoração ao aniversário de nossa cidade, bem como para render homenagem àquelas personalidades cuja vida em Alumínio os notabilizaram dentro da sociedade. Obrigado se faz que também contemplemos a nossa história. Por isso, nesse momento, passo a relembrar com cada um dos senhores alguns fatos que fazem parte desta evolução. Obviamente, uma passagem rápida pelos principais eventos dessa nossa história. Resgatar o nosso passado é cultura, é educação, é indiscutivelmente conscientização, para que cada cidadão conheça a importância do espaço territorial em que vive, para que conheça a importância da nossa cidade. É imperativo que cada um de nós conheça um pouco da história da cidade de Alumínio. Alumínio tem sua gênese junto às estradas de ferro. O primeiro evento, cuja importância se faz obrigatório citar, foi por ocasião da fundação da Estrada de Ferro Sorocabana, a determinação por Luiz Mateus Mailaschi da exploração preliminar da região, sendo atribuída ao senhor doutor Eusébio Estevu a exploração do trecho entre São Roque e Sorocaba. Nessa região, percebendo o potencial mineral dessas terras, comprou-as do senhor Manuel Pereira de Moraes, estabelecendo-se onde hoje é o bairro de Pantojo. Logo passou a explorar os recursos minerais daquelas terras. Conhecida a fertilidade do solo, nas proximidades de São Roque, reconhecimento este consequente ao empreendedorismo do senhor Estevu, do doutor Estevu, em 1888, o coronel Antônio Prost Rodovalho adquiriu terras naquelas proximidades, estabelecendo ali a fazenda que denominou Santo Antônio. O coronel Rodovalho, homem rico e próspero nos negócios, iniciou logo a instalação de uma fábrica dentro de sua fazenda,
sendo que já em 1892 estava sendo acabada a construção do edifício de cimento rodovalho. Pela necessidade da criação de uma parada a atender à estrada de ferro Sorocabana, surge a construção do prédio de uma estação que é finalizada em 10 de julho de 1895, sendo aberta ao tráfego, recebendo o nome de Rodovalho, homenagem esta ao coronel, que permitiu que a estação ferroviária fosse instalada em suas terras. Em 1900, a firma passou a se denominar com o nome Armando Rosa Rodovalho e Companhia. Deste modo, se por um lado coube ao Dr. Estevu o impulso à cidade de São Roque, devemos ao coronel Antônio Prost Rodovalho o mesmo impulso à cidade de Alumínio. A ambos devemos a vocação industrial que imprimiram nesta região. Já no ano de 1921, a fábrica fechou e o senhor Antônio Pereira Inácio comprou o edifício, seus pertences e terras, dando continuidade às atividades, continuando a fabricar cimento, abastecendo nosso mercado durante a Guerra Europeia. Os bons resultados do ramo motivaram o senhor Antônio Pereira Inácio a construir, no ano de 1935, uma grande fábrica de cimentos no bairro de Santa Helena, em Votorantim. Já em 1936, inaugurava esta nova fábrica, fixando o nome Cimentos Votoran. Mesmo com esta nova etapa em seus negócios, nossa região não foi esquecida pelo senhor Antônio Pereira Inácio, que estimulou as pequenas indústrias que aqui já existiam, tais quais as de produção de cal hidráulica, olarias, extração de pedras e a exploração de lenha. Já no ano de 46, por ordem da Estrada de Ferro Sorocabana, a estação rodovalha passou a se denominar Alumínio, pois a Sociedade Anônima Votorantim fundava aqui a fábrica de alumínio e, portanto, desde o ano em que iniciou as atividades com o nome Companhia Brasileira de Alumínio, passou a estação a chamar Alumínio. É bem verdade que em fevereiro de 52, o nome da estação ferroviária foi trocado por Pereira Inácio, mas meses depois voltou à denominação anterior, com o nome que carregamos até hoje. Em consequência da instalação da empresa CBA, nossa região, ao passar dos anos, começou a prosperar. À medida que crescia a empresa, os moradores que compunham essa cidade começavam a questionar o porquê não da autonomia de alumínio, o porquê não de sermos uma cidade. Nesse sentido, o primeiro passo foi dado a elevação de Alumínio à categoria de Distrito de Marinque, ato que se deu em 14 de maio de 1980, pela Lei Estadual de número 2.343, que certamente está vivo na memória de muitas pessoas aqui hoje presentes. Promulgada, então, pelo governador Paulo Salim Maluf. Com isso, Alumínio conseguia o principal objetivo exigido por lei para lutar por sua emancipação político-administrativa. Evidente o contentamento e euforia de todos aqueles que desejavam a autonomia de nossa cidade. E recordemos que o nascer desse sentimento de autonomia foi conquistado graças à instalação e desenvolvimento da Companhia Brasileira de Alumínio. Não há como conceber alumínio sem a CBA, inclusive de onde deriva o nome da cidade. Não há como conceber esta empresa se não fosse a determinação e o talento para os negócios do senhor Antônio Pereira Inácio, que imprimiu no cerne da nossa sociedade sua vocação industrial. No entanto, quando falamos da empresa CBA, é indiscutível que esta obra se deve ao senador José Hermílio de Moraes, cuja história, tão bem narrada no livro do escritor João de Scatenburgo, demonstra a resignação em se montar esta empresa e os tantos obstáculos que lhe foram impostos. Cita ainda o respeitável escritor que o impulso dado pelo senador José Hermílio de Moraes nas empresas de seu sogro foi tamanho que multiplicou por 10 o capital global da empresa. Quanto à empresa CBA, a resolução pelo projeto de sua criação foi tomada pelo senhor José Hermílio de Moraes. Nessa mesma linha, não há como deixar de mencionar a importância da assunção do engenheiro Antônio Hermílio de Moraes ao comando da empresa. Esta Casa de Leis e muitas outras já renderam justas homenagens ao engenheiro Antônio Hermílio de Moraes, por tudo que significa este país. Dar início a uma obra não é tarefa das mais fáceis. Erguer, edificar, enfim, construir são tarefas árduas, mas manter em pé o que foi construído, ampliando-se o existente a horizontes inimagináveis, são atos para poucas pessoas. E uma dessas pessoas é o engenheiro Antônio Hermílio de Moraes, que projetou internacionalmente o nome da empresa e da nossa cidade. Para nós, vereadores, e para toda a sociedade, que sempre nesta casa honremos nossa história e rendamos honras justas e homenagens a esses homens históricos, Coronel Rodovalho, senhor Antônio Pereira Inácio, senador José Hermílio de Moraes, engenheiro Antônio Hermílio de Moraes. É óbvio que muitos outros homens e mulheres são dignos das mesmas homenagens.
E é isto que esta casa vem fazendo a cada ano. Falávamos sobre a elevação de Alumínio à categoria de distrito, elevação que se deu no ano de 80. Deste período até a sanção pelo governador Luiz Antônio Fleury, filho, reconhecendo a emancipação de Alumínio, que se deu no dia 30 de dezembro de 1991, poucos são os registros históricos que permitam auferir com fidelidade as sucessões dos atos até chegarmos à nossa emancipação. É certo que na memória de muitas das pessoas aqui hoje presentes, estão vivas as lembranças daquilo com que cada um contribuiu, da luta que cada um travou, das idas e vindas ao Legislativo Paulistas, das tantas reuniões. Para não incorrermos aqui, neste momento, numa descortesia, eu deixo de citar o nome dessas pessoas que participaram ativamente deste movimento que culminou com a nossa emancipação, isso para que não esqueçamos nenhuma dessas tão importantes pessoas. Como este ato é de comemoração ao 19º aniversário de emancipação política administrativa de Alumínio, eu peço a todos que nesse momento deem uma salva de palmas a todos que participaram desta luta. Senhores e senhoras, que essas palmas e essas homenagens ecoem e sejam ouvidas, inclusive, por aqueles que não mais se encontram entre nós. E que cada um aqui presente, responsável por esta comemoração, que receba estas palmas como agradecimento de toda a nossa cidade. Já mencionamos que no dia 30 de dezembro de 91, a Alumínio foi emancipada. A votação da Assembleia Legislativa em favor da emancipação se deu no dia 12 de dezembro de 91, sendo que a sanção ocorreu no dia 30 de dezembro de 91 pelo governador Luiz Antônio Fleury Filho. Discute-se, portanto, se é correto que hoje estejamos comemorando o 19º aniversário. Questiona-se ainda por que o 2 de abril, o porvir do 2 de abril, é a data do aniversário da cidade. Com a licença permitida, a muitos dos senhores que tão bem conhecem a história, primeiramente a emancipação era político-administrativa, e para tanto passa-se a contar o ano da primeira legislatura, do primeiro mandato de prefeito. As eleições ocorreram no ano de 92, com posse prevista para 93, ou seja, contamos a partir desta data, passamos a considerar a partir desta data. Talvez porque emancipados fomos quando passamos a nos auto-administrar, quando nos tornamos realmente autônomos. Logo, hoje, é necessário que lembremos que comemoraríamos 20 anos. A segunda pergunta é por que o 2 de abril, como sendo estabelecida para o aniversário da cidade? Isto ocorreu porque se optou em admitir esta data em homenagem ao padroeiro da cidade, São Francisco de Paula. Essa é apenas uma simplista explicação para as referidas distorções históricas, que devem ser discutidas pelas autoridades competentes para que se chegue a um denominador comum em favor da cultura, da educação e da história de nossa cidade. Para concluir essas minhas palavras nessa noite, é responsável e necessário que, saindo um pouco do tom da festa, reflitamos sobre o cenário atual de nossa cidade, que vem a cada dia perdendo suas receitas, reflexo da falta de um planejamento sério, da criação de uma cultura hipócrita de que Alumínio era uma cidade rica, quando na realidade Alumínio era uma cidade dependente de uma única receita. Firmou-se aqui um clientelismo, um compadrismo, que tão enraizado amarra as ações necessárias, compelindo a muitos que não concordam com essa prática a exercê-la. Administrar é fazer política, e fazer política são coisas extremamente distintas. Eu me recordo que eu falei sobre isso já no primeiro ano. Administrar uma cidade e fazer política são coisas extremamente distintas, porque administrar é fazer o que se precisa. E Alumínio, para crescer, mas para crescer de verdade, bem alicerçada, precisa rever seus conceitos de gestão. É disso que precisamos. E antes de terminar as minhas palavras aqui, eu, como vereador, de primeiro mandato, a gente passa aqui a conhecer a cidade, a conhecer um pouco mais da realidade política da nossa cidade, e eu queria ter essa oportunidade de aqui parabenizar o ex-prefeito Neto, porque vendo aqui a administração de Vossa Excelência quando prefeito, a arrecadação pequena que o município tinha, a dívida que Vossa Excelência naquela ocasião herdou, o senhor fez aqui um brilhante trabalho. O senhor fez aqui exatamente o que nós falamos, um trabalho de administrar e não de fazer política. E o peso de administrar a cidade a gente conhece porque você mais que ninguém conhece. Eu me recordo uma vez que, estando ali na sua loja, isso aqui não está escrito, eu apresentei você para uma pessoa como, esse é o prefeito. E naquele momento você falou assim, não precisa citar isso. Não precisa. Você foi um excelente prefeito para a cidade, né?
É uma pena que as pessoas só consigam entender isso quando elas estão nos bastidores da política, vendo o que tem que ser feito. Isso que eu peço. Eu espero que a Alumínio tenha, na próxima gestão, um choque de gestão nessa cidade. Porque existem coisas que estão enraizadas aqui que é difícil de se resolver. É difícil de se resolver. Difícil mesmo. Então, o tom não devia ser esse, mas eu esperava um momento de poder falar isso. Porque muitas vezes a gente é cobrado. Todos os vereadores dessa casa são cobrados. A gente sabe a dificuldade que foi essa administração. Eu queria, em público, ter o prazer de falar isso para o senhor Neto. São só essas minhas palavras e boa noite a todos. Em nome da Câmara Municipal, dos vereadores dessa casa, agradecemos também a presença da senhora Benedita de Jesus Butieri, que recebeu o Troféu Figueroa no ano de 1995. Senhoras e senhores, chegamos ao momento mais aguardado dessa solenidade. Daremos início à entrega do prêmio Engenheiro Antônio de Castro Figueroa, Troféu Figueroa, edição 2012. Prêmio criado pelo Decreto Legislativo número 3 de 2004, no dia 18 de maio de 2004, e alterado pelo Decreto Legislativo número 59, no dia 4 de março do ano de 2008. Convidamos o vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura da biografia do engenheiro Antônio de Castro Figueroa, patrono desta tão importante honraria. Biografia Antônio de Castro Figueroa. Antônio de Castro Figueroa, filho de João Pereira de Castro Figueroa, português de Monções do Minho, comerciante estabelecido em Vila Rica, hoje Ouro Preto, que em virtude da criação da então nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, que substituiu Ouro Preto, desempenhou a função de cônsul honorário de Portugal, na antiga capital mineira, e da dona Evangelina de Carvalho Castro Figueroa, brasileira, neta de portugueses, família Dias de Carvalho. Antônio de Castro Figueroa nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 10 de dezembro de 1918. Veio a casar-se com dona Madeleine Stroesser Figueroa, professora de formação, filha de Guilherme Stroesser Figueroa e Jane Charles Stroesser. Guilherme era natural de Luxemburgo. Veio para trabalhar no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, por contratação da Arbed, que adquirira a siderúrgica belgo-mineira em 1919, onde chefiou a fundição da usina Sabará, nela permanecendo até a sua aposentadoria, tendo recebido do rei da Bélgica e seu príncipe o título de cavaleiro da corte belga pelos relevantes serviços prestados à nação belga. Enquanto que Diane, natural da França, ao desposá-lo, veio a residir no Brasil, em Sabará, terra natal de Madeleine. Antônio e Madeleine tiveram 5 filhos: Alexandre Stroesser Figueroa, João Guilherme Stroesser Figueroa, Marco Antônio Stroesser Figueroa, Ricardo Stroesser Figueroa e André Augusto Stroesser Figueroa. Antônio de Castro Figueroa realizou o pré e primário de 1925 a 1930 no Grupo Escolar Dom Pedro II, em Ouro Preto. Cursou a primeira e segunda série ginasial no Ginásio Municipal de Alfredo Beata Neves, Ouro Preto, anos 1931 e 1932. Transferiu-se para o Ginásio Arquidiocesano de Ouro Preto, onde nos anos 33 e 34 e 35 realizou as terceiras e quartas séries do ginásio. Prestou concurso para a Escola Militar do Exército, no Realengo, em fevereiro de 1936. Pretendo seguir carreira militar, onde foi aprovado nas provas de suficiência, porém foi reprovado no exame de vista por ser míope. Em julho de 1936,
iniciou o curso complementar de 2 anos na Escola de Minas de Ouro Preto. De 1938 a 1944, cursou os 6 anos e 3 cursos de Engenharia Civil Minas Metalurgia, diplomando-se em 30 de junho de 1944 pela Escola Nacional de Minas e Metalurgia da Universidade do Brasil. No período dos anos 39 e 40, prestou serviço militar no 10º BC, sediado em Ouro Preto, juntamente com o curso de Engenharia, através do NPOR. E também entre os anos de 42, 43 e 44, face ao reconhecimento da Segunda Guerra, ainda cursando a Escola de Minas, cumpriu o curso de Engenharia Militar e o curso de Oficial da Reserva do Exército. Realizou também em Sorocaba o curso da Escola Superior de Guerra, a DESG. Em janeiro de 1979, recebeu a medalha 30 anos, Dedicação e Lealdade, como diretor do Grupo Votorantim. Homem de formação cristã, mostrava-se católico, praticante desde o convívio familiar da infância. Foi rotariano no período de 1959 até 1982. Recebeu o título de cidadão mairinquense em 27 de 10 de 1962. Recebeu o título de comendador por seus méritos e esforços na área de educação e de formação profissionalizante. Recebeu a medalha comemorativa do 60º da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Recebeu da Fiesp, Ciesp, através do SESI-Senai, o título de dirigente industrial padrão, ainda que empregado da empresa. Performance técnica. Tendo se graduado em 30 de 6 de 44 em engenharia, entre 1º de agosto de 1944 e 31 de julho de 1949, exerceu o cargo de engenheiro assistente e engenheiro-chefe na aciaria da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, na usina de Sabará. Nesta usina, projetou e modernizou os 3 fornos Siemens Martin, respectivamente 2 de 14,5 toneladas carga e 10 toneladas carga. Projetou o layout da usina siderúrgica Pains, em Divinópolis, e seu forno Siemens Martin. Também projetou o layout da usina siderúrgica de Itaúna e seu forno Siemens Martin. Em 1º de agosto de 1949, passou a trabalhar na siderúrgica Barra Mansa, como engenheiro da aciaria. E a partir de abril de 1950, foi eleito para o cargo de diretor industrial dessa empresa. Nela projetou e construiu 2 fornos Siemens para 25 toneladas carga. Supervisionou a montagem de um misturador, uma laminação, uma trefilaria, uma sinterização para finos de minério de ferro e moinho de carvão, e uma galvanização. Projetou e construiu um forno vertical para calcinação de dolomita, para revestimento de forno Siemens Martin. Projetou layout e dimensionamento de alto forno da siderúrgica da Amazônia, Siderama. A partir de 1º de agosto de 1955, passou à Companhia Brasileira de Alumínio, cuja usina metalúrgica havia sido inaugurada em 4 de 6 de 1955, ocupando o cargo de gerente. E a partir de 1956, de diretor industrial. Na Companhia Brasileira de Alumínio, como diretor industrial e engenheiro metalurgista, supervisionou a partida de grande parte dos fornos eletrolíticos de fase original, onde a usina possuía capacidade anual de produção de 10 mil toneladas. Nos anos seguintes, comandou a duplicação da usina para 21 mil toneladas por ano, bem como a expansão para 40 mil toneladas por ano, atingida ao longo de 1973. A nova duplicação da usina para 80 mil toneladas por ano foi também por ele chefiada e concluída em março de 1979. Em 1982, a ampliação atingiu capacidade de 120 mil toneladas por ano. Em 1983, consolidava-se a expansão para 175 mil toneladas ao ano. Em 1985, expandia-se a CBA para a capacidade de 200 mil toneladas ao ano, quando em 13 de junho de 1985 veio a falecer Antônio de Castro Figueroa,
Sua dedicação e trabalho na indústria de alumínio permitiu, com sua colaboração, que a empresa crescesse 20 vezes em 30 anos. Não bastasse a dedicação ao trabalho na atividade industrial, ele ainda encontrava tempo para plantar e semear providências com o objetivo de erradicar o analfabetismo, incentivar a educação, a profissionalização e qualificação de mão de obra. Tudo fazendo ao seu alcance para melhorar a renda per capita da família aluminense. Para viabilizar caminhos para a conquista de empregos, da sonhada e labutada casa própria, enfim, dos meios para a melhoria econômica e social dos que com ele trabalhavam na construção de um alumínio melhor. Tem sido um destacado e brilhante engenheiro no campo técnico. Curiosamente, talvez tenha deixado como sua marca registrada, inesquecível para aqueles que o conheceram, suas ações e realizações no campo social. No convívio familiar, mostrava-se infatigável e sempre jovem para encarar novos desafios e ações construtivas. Um único sonho e ideal não pode, em vidas, ver realizado. Alumínio, uma cidade livre e emancipada. Alumínio, uma cidade modelo. Convidamos agora o vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura do memorial descritivo do Troféu Figueroa. Boa noite a todos. Nós vamos procurar apresentar aqui o memorial descritivo do Troféu Figueroa para que todos possam conhecer, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, de como ele foi idealizado, o que significa ele, né? Qual a importância que ele tem. Então, esse troféu Personalidade, ele está sendo e continuará sendo otorgado a cada ano, ou a 3 pessoas, ou a 3 casais, ou a 3 entidades, ou empresas, ou associações ou clubes que venham a se destacar, ou por suas atuações no cenário social, religioso, político, esportivo ou cultural. Portanto, teria que ser criado algo que tivesse uma simbologia. E então, na ocasião, 2 artistas aluminenses criaram esse Troféu Figueroa. A base do troféu tem uma forma triangular. Essa figura geométrica é considerada um símbolo perfeito, pois é a base do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Também podemos ver nessa figura a estrutura da família: pai, mãe e filhos. Com isso, o que gostaríamos de mostrar é que uma personalidade, antes de tudo, é uma pessoa de princípios, bem formada e com base sólida. No troféu também há 2 figuras centrais. Talvez seja difícil de ver de onde os senhores estão, que tem em suas mãos uma ferramenta e um papiro, que representam o trabalho e a educação. 2 pontos importantes no transcorrer da vida do engenheiro Antônio de Castro Figueroa, que é aquele que empresta, que dá o nome a esse troféu Personalidade. Nessas 2 figuras centrais, os braços esquerdos de cada uma estão segurando uma medalha. Os rostos não oferecem visão. Baseados na vida dessas pessoas, principalmente que estão hoje aqui sendo homenageadas, o seu Hamilton Benedito e o Sérgio Moreira, que lutaram, se empenharam e fizeram algo de bom
sem que tivessem a intenção de se exibirem, ou qualquer outra coisa que não fosse o auxílio e a dedicação à comunidade. Nas mãos levantadas dessas duas figuras centrais está uma medalha, onde está escrito: o trabalho e a educação dignificam o homem. Essa é uma máxima que sintetiza tudo aquilo que precisamos para podermos crescer com dignidade e assim termos sucesso. Com trabalho e educação é que certamente podemos ver a mudança todo de um quadro social. De cada lado das figuras centrais existem outras estilizadas que estão vestindo um manto, e cada uma das figuras está com a mão apoiando-se uma na outra. Essa forma de uma figura apoiar-se uma na outra foi encontrada para se explicar a humildade e o sentido de companheirismo de uma personalidade, pois por melhor que seja a intenção, sozinho ninguém faz nada. É necessário que um se apoie o outro e um apoie o outro. Contando o sol que está atrás das figuras, mais as medalhas, mais as cabeças das figuras, todas essas que estão principalmente ao lado dessas duas figuras centrais, totalizaríamos 9 círculos que representam os planetas de nossa galáxia. Na ocasião, 1992, era o que o mundo conhecia, né? Nós tínhamos 9 planetas. E com isso, gostaríamos de mostrar a grandiosidade da personalidade que muitas das vezes deixa a sua vida em segundo plano para auxiliar outras pessoas. A ideia que a Câmara Municipal se propôs a passar com isso era de realmente poder homenagear aqueles que serão premiados a cada ano com um prêmio tão importante que leva o nome de um homem visionário que à frente daquela época em que vivia, principalmente aqui em Alumínio, algumas vezes era até incompreendido por sua forma de agir. E mesmo assim, mostrou para todos nós qual o caminho a trilhar para o crescimento. Então, na ocasião, foram convidados para confeccionar esse troféu artistas aluminenses. E os autores, os que confeccionaram esse troféu, foram os artistas Magueta e Vandão. E o troféu é pesado. Então, as pessoas que recebem esse troféu são fortes de fato. Neste ano de 2012, serão entregues esse tão importante prêmio que é o Troféu Figueroa a duas personalidades, Sr. Hamilton Benedito Serioni e Sr. Sérgio Moreira. Convidamos o vereador Augusto Canto a fazer a leitura da biografia do Sr. Hamilton Benedito Serioni. Meu boa noite a todos. Falar em tão pouco tempo de uma pessoa tão grandiosa quanto Hamilton é difícil, mas nós vamos aqui fazer o possível. Nascido em Alumínio, quando esta ainda era conhecida como Rodovalho, exatamente na mesma casa onde reside hoje com sua família, Hamilton Benedito Serioni, conhecido carinhosamente como Seu Dito, ou ainda Dito Serioni, possui uma particularidade interessante com relação à nossa cidade. Quis o destino que Dito nascesse na mesma quinzena em que comemoramos o aniversário da cidade. Isto posto, no próximo dia 10, portanto, Dito Serioni completará 85 anos de uma vida de dificuldade, sim, mas uma vida também de superação, de muita alegria e harmonia familiar. Filho do vereador José Serioni e da senhora Josefina Inês Serioni, Hamilton Benedito estudou seus primeiros anos na escola mista rural
comendador rodovalho, e ainda criança, ajudava seu pai a carregar lenha na carroça para vender para a estação Sorocabana. Aos 15 anos de idade, mais precisamente no ano de 1942, foi admitido na Companhia Brasileira de Alumínio, com a incumbência de ser servente de obras na construção da primeira igreja de São Francisco de Paula, que mantém sua arquitetura até os dias atuais, lá dentro da fábrica da CBA. Na mesma igreja, Dito Serione casou-se no ano de 1950 com a bela moça Aparecida de Lourdes Serione e batizou todos seus filhos, João Antônio, Adalto Tadeu, Célia Regina e Donizete Aparecido. Palmeirense convicto, jogou no time de futebol da Associação Atlética Alumínio nos anos de 1944 até 1947, como ala esquerda, fazendo muitos lances memoráveis e também amigos inesquecíveis. Na CBA, trabalhou até o ano de 1946 e depois se dedicou ao comércio da família, o armazém de seu pai, até 1964. Foi então trabalhar na prefeitura de Mairinque como bombeiro até 1992, ano de sua aposentadoria. Lá, na prefeitura de Mairinque, viu nascer Alumínio como cidade, durante o processo de emancipação. Trabalhou nas gestões do Bellini e também do Toninho Gemente. E nessa época, seu Dito era muito esperado pelos aluminenses por aqui, pois juntamente com seu amigo Benedito Vieira, irmão da querida Zeni, trazia a água que abastecia as casas da Vila Santa Luzia e Brasilina em seu caminhão. Dito e Dona Lourdes farão no dia 6 de julho 62 anos de casados. Ela que foi servidora pública na Escola Comendador Rodovalho, olhem a coincidência, muito querida pelos alunos naquele tempo, e também, uma particularidade, naquele tempo, contou a Dona Lourdes, não tinha intimidade como tem hoje, os alunos chamarem os servidores de tio ou tia. Com ela era na base de Dona Lourdes mesmo, né? Adeus, Hamilton Benedito Serione agradece por sua vida de realizações, seu casamento e também a formação de toda a sua família. Hoje é avó de 9 lindos netos e 7 bisnetos, sendo que o 8º já está encomendado à cegonha. Hoje, nesse dia tão especial, dia desta justa homenagem, desta merecida homenagem, Dito e sua família agradecem toda a amizade e carinho dispensados pela comunidade aluminense. Parabéns, querido Dito. Sua história é um exemplo de amor, é uma lição de amor à sua terra, de amor à sua família e de amor à vida. Os nossos parabéns ao Benedito Serione. Nós convidamos o vereador Geraldo Atleta para que faça a entrega do troféu Figueroa ao senhor Hamilton Benedito Serione. Convidamos o senhor Hamilton Benedito Serione para fazer uso da palavra. Boa noite. Estou muito nervoso.
Que Deus abençoe o povo de Alumínio. E o Geraldo Atleta, muito agradecido, e os seus vereadores. Uma boa noite, muito obrigado. Convidamos agora o vereador Jaime Henrique Duarte para fazer a leitura da biografia do senhor Sérgio Moreira. Boa noite a todos. Biografia Sérgio Moreira. Filho de Aristides Moreira e Angelina Zanardo, Sérgio Moreira nasceu em Conchas no dia 26 de março de 1947, sendo o segundo filho de uma família de 12 irmãos. Em meados de 1969, veio para Sorocaba para realizar alguns exames para a Polícia Militar, pois já possuía em mãos a carta assinada pelo Major Raposo para ingressar na corporação. Por insistência do senhor Raul Miranda do Amaral, irmão do saudoso Mário Miranda do Amaral, Sérgio Moreira desistiu da polícia e, a convite de Mário Miranda do Amaral, chegou em Alumínio no ano de 1970 com sua esposa, senhora Maria Salete Oliveira Moreira, e seus 2 filhos, Gerson e Cislene, para trabalhar na Companhia Brasileira de Alumínio. Começava aqui, nesta querida cidade, uma história de vida cheia de muitas amizades, dificuldades, mas, apesar de tudo, uma vida regada de amor, humildade e muito respeito. Sérgio sempre foi muito disposto. Logo que começou a trabalhar na CBA, fez diversos cursos no Senai, onde concluiu 11 deles, e devido a seu grau de compromisso e interesse, foi convidado a lecionar nessa mesma instituição aulas sobre segurança no trabalho, pedreiro e carpinteiro. Em 1974, foi contemplado com uma casa na Vila Industrial, ano esse em que nasce sua filha Shirley. Ainda nesse ano, ele almejou o posto de monitor de carpintaria. No ano de 1977, nasce sua outra filha, Gertrudes Maria. E no ano de 1978, ele deixava a Companhia Brasileira de Alumínio por 6 meses para trabalhar com o engenheiro José Neto do Prado. A pedido do engenheiro Antônio de Castro Figueroa, que enviava bilhetes por meio do senhor Mário Miranda para que ele retornasse à Companhia Brasileira de Alumínio, Sérgio acabou aceitando a proposta, onde Figueroa lhe ofertava um salário melhor e uma outra casa na Vila Industrial. Desta vez, sua volta à CBA somente terminaria com dedicados 28 anos, quando chegaria a sua aposentadoria. Sérgio Moreira, sempre muito prestativo, na companhia de sua esposa Maria Salete, pessoa de grande alma humana indescritível, adorável pelo seu bom coração e humildade, se completavam nas participações, sempre de nível social, dentro da comunidade aluminense. Se revezavam na qualidade de gestores e na operação das tarefas das ações sociais que junto realizavam, como nas dezenas dos famosos bingos beneficentes, na construção do salão da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, nas festas tradicionais do Divino Espírito Santo, na sua casa, nas campanhas junto a Dona Madalene no Clube de Mães, na APM, Associação de Pais e Mestres, do Centro Educacional SESI, ao lado da diretora Maria Silvia, em curso de noivos e encontros de casais, na Barraca do Pastel, famosa pelo pastelzinho saboroso aos sábados e domingos, mas principalmente pelo carisma de suas voluntárias. Nessa participação na Barraca do Pastel, Sérgio Moreira coordenou ao longo de 10 anos 5 equipes que colaboravam, auxiliando financeiramente a paróquia São Francisco de Paula. Sérgio
Foi o primeiro diretor tesoureiro durante o período de 4 anos, quando da fundação da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da CBA, ao lado do seu amigo João Antônio Michek. No ano de 1985, foi muito marcante na vida de Sérgio, tristemente, por causa de 2 acontecimentos. Em janeiro, salvou a vida de sua esposa, Maria Salete, em virtude de um acidente, e outro no dia 13 de junho, quando todo Alumínio chorava a morte do engenheiro Antônio de Castro Figueroa. Depois dessas contrariedades, chegava para alegrar a alma e o coração do Serjão um anjo, um filho querido e muito esperado, que nasceu e cresceu no coração de toda a família Moreira, seu nome, Tadeu Henrique. Um filho abençoado, companheiro de Sérgio, desde pequeno, e hoje, aos 26 anos, dedica o tempo que tem para trilhar o caminho de seu pai, auxiliando, junto aos seus irmãos, na nova empreitada social da família, ou seja, o término das obras da igreja de São Pedro, no bairro Areia Branca. No ano de 1996, a família foi novamente abençoada com a vinda de Viviane Moreira. Uma outra história linda, pois Sérgio, aos finais de semana, quando se retirava para descansar na sua casinha no bairro Areia Branca, sempre encontrava perto da antiga carvoaria uma simpática senhora que segurava em seus braços uma linda menina. Era uma constante esses encontros aos finais de semana, quando bondosamente Sérgio e Maria Salete se ofereceram para cuidar da criança, enquanto sua mãe pudesse trabalhar sossegada. O carinho por Viviane só foi aumentando, mas cautelosamente, e depois de alguns anos, Viviane já pertencia ao lar dos Moreiras. Sérgio Moreira aposentou-se no ano 1996, mas somente no ano 1998 afastou-se da companhia. No próximo dia 6 de maio, completará 45 anos de união com sua linda esposa Maria Salete. Seus filhos, hoje todos casados, reconhecem o legado da grandeza da vida deixado por seus pais, o respeito, a responsabilidade e o amor ao próximo, pois contar a história de vida de Sérgio Moreira e de sua esposa é ao mesmo tempo relatar os anos de dedicação de Maria Salete ao seu lado. São seus genros Edson Catripe, casados com Gislene de Fátima, Henrique Auste, casado com Shirley Aparecida, Leandro Moutinho, casado com Gertrudes Maria, Alexandre de Melo, casado com Viviane. Suas noras são Wanda Regina, casada com Gerson, e Mirelle Inal, casada com Tadeu Henrique. São seus netos Aline Moreira, Laura Moreira, Gráucia Catripe, Andreas Auste, Renato Catripe e Ana Elisa Moutinho. Sérgio Moreira agradece primeiramente a Deus pela saúde e coragem que sempre o impulsionou a ter, a fazer e conquistar tudo que hoje ele assim proporcionou. Agradece sua estimada esposa pela sensibilidade em confortá-lo em momentos tristes, uma mulher que mesmo nas fases difíceis de sua vida, ainda assim agradecia e rogava forças a Deus. Pela sua família abençoada, pela comunidade de Alumínio, que na sua maior dificuldade de vida uniram-se, lhe estendendo as mãos, pelo segundo pai, Mário Miranda do Amaral, pela CBA e pelo inesquecível Dr. Antônio de Castro Figueroa, que representa, nesta ocasião, todos os seus grandes amigos. Sérgio dedica este troféu à comunidade aluminense, que junto a ele possibilitaram a alegria de hoje estarem aqui e de fazer parte desta história. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, Alumínio. Parabéns, Sérgio. Você é um campeão. Convidamos o vereador Abimael Ranieri para fazer a entrega do troféu Figueroa ao senhor Sérgio Moreira.
Convidamos o senhor Sérgio Moreira para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Tudo que o nosso colega ali falou, eu queria falar um pouco, você falou tudo, então vou falar pouca coisa agora, tá legal? Esta é a ocasião certa para agradecer. Em nome também da minha família, agradecemos em primeiro lugar a Deus, depois a toda a comunidade aluminense, ao vereador Abimael, pela minha indicação ao prêmio e ao presidente da casa, vereador Eduardo da delegacia, pessoa que agradeço em nome de todos os vereadores e autoridades presentes. É uma honra para mim receber este prêmio, porque Dr. Figueroa provou sua dignidade, sua honra, sua lealdade e seu respeito, não por meio de palavras, mas somente por suas ações. E foi assim que todo homem de bem reforçou seus valores, somando diante dos ensinamentos do nosso grande saudoso e amigo. Muito obrigado a todos, aos meus amigos, familiares, por este dia especial. Foi entregue pela Câmara Municipal ao senhor Hamilton Benedito Serione, como também ao senhor Sérgio Moreira, um broche com o brasão da cidade de Alumínio, oferecido aqui pela Câmara Municipal de Alumínio. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Jesus de Melo, o Eduardo da delegacia, a fazer a entrega das flores à sua senhora esposa, a senhora Regiane Faria de Melo. Atual vereador Jaime Henrique Duarte, vice-presidente dessa casa, que assuma os trabalhos. Convidamos agora a senhora Regiane a fazer a entrega de flores à senhora Leda Maria Vital Justo, esposa de sua excelência o vice-prefeito Antônio Aloísio Justo. Convidamos agora o homenageado dessa noite, o senhor Hamilton Benedito Serione, a fazer a entrega de flores à sua esposa, senhora Aparecida Lourdes Serione. Nós convidamos agora o senhor Sérgio Moreira para fazer a entrega de flores também, homenageando a senhora, sua esposa, senhora Maria Salete de Oliveira Moreira.
Nós convidamos agora a senhora Caroline Simões, esposa do vereador Alexandre Amaral, para fazer a entrega de flores à senhora Gertrudes Maria Moreira, filha do senhor Sérgio Moreira. Convidamos ainda a senhora Caroline Simões para fazer a entrega de flores também a senhora Ines Alexandra Sirione. E nesse momento, nós teremos uma homenagem ao senhor Sérgio Moreira, que será prestada por sua neta, a jovem Aline Moreira. Prestadas as homenagens, senhoras e senhores, convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o senhor José Henrique Mora Duarte, que foi prefeito do município de Alumínio no período de 1997 a 2000. Senhor presidente, senhor vice-prefeito, aos homenageados desta noite, aos nossos vereadores, às autoridades e demais convidados para esta cerimônia, assim como toda a comunidade presente e também a que não está presente. Temos certeza que esta cerimônia ficará registrada para a história de Alumínio, e eu não poderia deixar de usar a palavra agradecendo ao vereador Eduardo da Delegacia, que fora do protocolo, como eu também estou fora do protocolo, citou meu nome. E eu gostaria de agradecer imensamente, primeiro a Deus pela saúde que nós temos, a nossa família, de um modo geral, e dizer a todos os senhores que, bem rapidamente, eu sempre fui avesso à política. Sempre, toda a vida fui, porque a política não é nova, né? Ela é antiga. Mas Deus sempre prepara alguma coisa para cada um de nós. Ele olha no rebanho e pensa, é aquele lá. E eu fui parar na prefeitura de Alumínio. Diz o Eduardo que acha que foi a melhor administração, porque administrei e não fiz política. Mas eu queria também registrar nesse momento que nós, quando assumimos uma responsabilidade, nós temos que cumpri-la dentro do que a lei determina em primeiro lugar. Em segundo lugar, as benesses que são possíveis de serem realizadas. E Alumínio, como foi citado pelo próprio Eduardo, devido à sua consistência, à sua formação, desde os antigos tempos da CBA, se fazia tudo para os funcionários, por algum motivo, a benesse era feita em troca de alguma coisa que não vem ao caso nesse momento. Com a emancipação, que foi uma luta muito grande, eu queria registrar aqui a presença da dona Benedita, com a nossa guardiã dessa luta, que o Eduardo não quis citar os nomes, obviamente que foram tantos nomes, nós poderíamos esquecer de alguém, mas eu gostaria de registrar em especial a dona Benedita Botieri. Parabéns, dona Benedita.
Concluindo, quanto da luta pela emancipação, e que todos sabem que não foi uma luta fácil, nós concluímos com a nossa vitória, e eu, cidadão, sonhava e sonho e continuarei sonhando que Alumínio teria que ser um município exemplar, talvez até no estado de São Paulo, por ser uma cidade pequena, uma cidade que todos se conhecem e todos participam da vida social da cidade. Não haveria necessidade de se copiar coisas erradas que existem por aí afora. Esse era o meu sonho, continuarei sonhando e espero que os próximos participantes, no Executivo e no Legislativo, tentem por esse fato. Não há necessidade de nós copiarmos as coisas erradas. Vamos sim fazer aquilo que o município tem condições de fazer. Vamos sim fazer aquilo que nos é oferecido para que possamos fazer. É muito fácil se cobrar um vereador, cobrar o prefeito, mas os senhores são testemunha, como eu sou, nas sessões de Câmara chega ao cúmulo de às vezes não ter ninguém na plateia. É função também do povo cobrar aqueles que nós elegemos, ver se eles estão participando, ver se eles estão cumprindo também com as suas obrigações. Enfim, tanto o Legislativo como o Executivo tem que trabalhar em conjunto, obviamente cada um na sua função. Então eu espero realmente que Deus ilumine mais uma vez o município de Alumínio, que Ele coloque realmente as pessoas que venham com bom senso, que venham com vontade de trabalhar pelo nosso município, que enfrentem as dificuldades e que no momento em que o caixa esteja um pouco mais cheio, saiba lidar com isso, porque todos sabem que nós vivemos em função da CBA, e quando há crise, o faturamento diminui, a arrecadação do município diminui. E se você forma um conjunto de coisas no município, quando o cofre está cheio, quando ele está vazio, você não consegue mais executar aquilo que era feito antes. Então, o porquê da minha administração com seriedade? Porque o dinheiro, à primeira vista, ele não é meu, é do povo. E nós temos que ter cuidado ao executar as obras, os investimentos na saúde, na educação, da melhor forma possível. Mas há necessidade também que a comunidade participe, que a comunidade se conscientize. Muitas pessoas, às vezes, chegam a ter 2, 3 carros na garagem e vêm cobrar carro da prefeitura para levar não sei quem, não sei onde, para fazer não sei o quê. Então isso precisa ser melhor estudado, melhor verificado, e a comunidade também dá a sua parcela de participação. Desculpem os senhores de eu ter usado a palavra nesse sentido, Eduardo, mas eu falo sempre o que o meu coração manda. Eu não escrevo, eu não me preparo, eu falo de improviso. E às vezes eu falo coisas que eu já percebi que não agradei a algumas pessoas. Mas não tem importância. Eu serei sempre assim e vou morrer assim. Muito obrigado e desculpa. Senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do vice-prefeito, o excelentíssimo senhor Antônio Aloysio Justo. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso presidente da Câmara, cumprimentar todos os vereadores, o povo em geral. É com imenso prazer que participo dessa sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade, como também a entrega do troféu Figueroa aos estimados amigos de nossas comunidades, o senhor Hamilton Serione e Sérgio Moreira. Nesta ocasião, representando o prefeito Dr. Jacó, que não pôde estar presente, porque ele se encontra em trabalho para a nossa cidade. E todos grandes, um abraço, parabéns à Câmara Municipal pela imensa homenagem e ilustres cidadãos aluminenses. Obrigado.
Senhoras e senhores, nós teremos mais uma homenagem, que será prestada pela senhora Regiane Faria de Melo, à senhora Benedita Buttieri. Que colaboraram, essa bonita que vocês estão fazendo, muito bem, muito bonito. Eu fico apreciando, porque eu também gosto muito da... Olha, uma coisa que está ruim para mim, que eu esqueço tudo. Quando vou falar, já paro. Estou igual o Dito, vai ver. Então, eu digo para vocês que eu estou gostando demais. Vocês estão de parabéns, vocês estão um ótimo... povo eu não falo que eu esqueço, de alumínio. Vocês desculpa, que eu já não sou aquela que fui, que vocês devem já lembrar. Eu não posso, mas eu esqueço o que estou falando. Eu vejo essa turma, eu agradeço todo esse pessoal meu aí, que essa gente aí foi meu muito tempo. Eles estão de parabéns, eles enchem a plateia. Isso é muito bonito. É lindo o que vocês fazem, deve sempre homenagear a cidade da gente. E o pouco que vocês fazem, o pouco que nós fazemos, e eu ajuntando tudo, forma muita gente boa, bonitas. E Deus que abençoe, vocês continuam como vocês estão, que estão muito bem. Senhoras e senhores, jovens, ouviremos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Jesus de Melo, o Eduardo da Delegacia. Senhoras e senhores, é uma sessão emocionante com dois homenageados cuja biografia ela dispensa qualquer tipo de comentário, pessoas enraizadas, natas aqui da nossa cidade, né? Uma noite bonita, uma noite feliz. As duas quebras de protocolos, elas eram, eu entendo, necessárias, né? Porque às vezes tem, como o próprio Neto falou, a gente fica esperando o público aqui dentro dessa casa, e infelizmente são em 2 sessões anuais que a gente vê público e a possibilidade de falar algumas coisas, de desmistificar outras. Então, agradecer a presença de todos aqui presentes, reforçar o convite à sociedade que participe das sessões ordinárias que existem nessa casa, vendo aí o efetivo trabalho dos vereadores, né? Falar sobre os colegas aqui que aqui estão, que a gente passa e aprende a admirar ao longo desses 4 anos, sempre se respeitando ao máximo. E mesmo quando há aqui distorções de pensamento, confrontos, choques, fazem parte da política, mas que no final as coisas aqui se resolvem, e sempre pensando no bem do município. Vocês podem ter certeza que todos os vereadores dessa gestão pensam no bem do município, cada qual trabalhando numa área da política, de uma comunidade local e de um bairro. É que, de fato, o trabalho do vereador ele é diversas vezes limitado. Limitado porque muitas pessoas não sabem, falam, por que o vereador não faz tal coisa no bairro? Mas os projetos que saem dessa casa, eles não podem ter custo ao executivo. Você fala, por que não asfaltou a rua? Não, é tudo questão do executivo. E eu sei, e posso falar também, quebrando o protocolo, que nessa legislatura, nós aqui, pelo menos os marinheiros de primeira viagem que aqui estão, talvez não estejam acostumados com isso, sabem o quanto que se sentiram na carne, a cobrança. Porque não se conseguiu executar muitas coisas em prol do município. Caiu sim a arrecadação, houve sim a crise, né? Mas nós sempre falamos aqui que ela não podia servir de bengala para a falta de investimento. Tinha que se pensar em como conter gasto para poder investir em benefício da sociedade. Então ficou aqui minhas palavras, e voltando aqui ao protocolo, parabenizando aos dois homenageados, e parabenizando aos vereadores que os escolheram e realizaram sua biografia,
e a toda a Câmara e principalmente toda a comunidade que prestigia. Os que forem à festa, boa festa. Os que retornarem ao seu lar, bom descanso. Boa noite a todos. E nesse momento eu declaro encerrada a presente sessão solene do 19º aniversário do município de Alumínio, desejando boa noite a todos.